Olá, sejam bem-vindos ao canal Iluminação como ferramenta de projeto, a nossa sala de aula online. Sou a professora Natasha Viscoves, arquiteta, mestra e light designer. E na aula de hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre fontes de luz artificiais. Vai ser uma aula curtinha, onde nós vamos ter aí essa apresentação das fontes de luz, tá? E aí o objetivo é que nas próximas aulas a gente vá falando um pouquinho sobre cada família de lâmpadas, tá? Inicialmente, vamos ver onde nós estamos. Vejam só, estamos ainda na fase 1, no início de projeto, mas quando nós olhamos aqui o nosso percurso, tá? Nós podemos verificar que a gente já fez aqui um pequeno caminho, né? Ou seja, né? Um pequeno não, uma boa caminhada, conforme os conteúdos das aulas que já foram postadas. Ok? Então, dentro ainda dos estudos e pesquisas iniciais, nós estávamos inicialmente falando muito, né, deste primeiro item e tudo que está atrelado às características técnicas, conceitos e grandezas. Nessa aula de hoje, a gente entra, de fato, então, dentro das informações que estão aqui sobre fontes de luz artificial. É lógico que a gente vai estar, na verdade, né, destrinchando mais a tecnologia do LED, até porque nós temos uma ABNT que saiu agora, fresquinha, que fala sobre o LED, né? Saiu agora, final do mês de setembro de 2021, tá? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre fontes, né? E como eu disse, né? Eu acho interessante a gente olhar um pouquinho para o passado, tá? Então, antes de mais nada, né? Vamos entender, né? Quando nós falamos fontes de luz artificiais, nós nos remetemos diretamente às lâmpadas, tá? E aí a gente precisa ter muito claro a seguinte questão, que nem todas as lâmpadas são feitas para iluminar. Então, eu não posso julgar uma lâmpada em relação a outra, porque ela não está dando aquela emissão de luz. Eu tenho que entender qual foi a intenção da fabricação daquela lâmpada, tá? Então, dentro das diversas aplicações que a gente tem por meio, né, da fonte de luz artificial, tá? Nós vamos ter aqui, então, um mercado, né, grande, né, enorme, que trabalha exclusivamente com fontes de luz artificiais automotivas, que vai direcionar lá a questão dos carros, caminhões, motos e assim por diante. Tá? Inicialmente começaram com lâmpadas de diversas famílias, que a gente vai ver, mas nós não vamos nos atentar, na verdade, a lâmpadas tão específicas dessas áreas, né? O nosso objeto de estudo aqui nas nossas aulas, vamos dizer assim, são as lâmpadas tradicionais, tá? Aquelas que nós usamos em projetos de iluminação para áreas internas e externas. Mas o mercado de iluminação, ele oferece uma vasta, né, opção de utilização das fontes de luz. Então, cada mercado tem, né, o seu foco, o seu objetivo. Tem as fontes de luz que são usadas para iluminação cênica, TV, cinema, teatro, e que tinha sua variedade enorme de tipo de lâmpadas, né? Tá? Modelos super diferentes e com características bem específicas. Nós temos as lâmpadas de uso especiais, como, por exemplo, né, para aquários, né? E aquários, daí a gente tem lâmpadas que têm uma variedade de temperatura de cor, chegando, né, até 10.000 kelvins ou passando, ou seja, uma luz muito branca que chega a ser azulada, né? Temos as lâmpadas germicidas, ou seja, elas trabalham, né, em ondas que não estão dentro daquele espectro que é o nosso objetivo de estudo, tá? Então, quando a gente fala de lâmpadas tradicionais, nós vamos estar falando de lâmpadas que nós trabalhamos aqui, dentro desse espectro. Mas as lâmpadas especiais como esta, germicidas, por exemplo, elas trabalham aqui nessas outras ondas eletromagnéticas, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, por exemplo, na família da faixa do ultravioleta, a gente tem a luz negra, tá? Nós temos lâmpadas de bronzeamento artificial, lâmpadas bactericidas, tá? E nós temos lâmpadas, né, fontes de luz artificiais utilizadas na área da medicina, como, por exemplo, na fisioterapia, que trabalha com uma lâmpada, tá? Que emite infravermelho. Então, eu trouxe aqui uma fotinho, tá? Essa já é no modelinho de corpinho de par 30, vamos dizer, né? Mas não é uma par 30 qualquer. Nós vamos depois falar sobre a família das pares, tá? Dentro da família das halógenas, vamos dizer assim,
nas próximas aulas, mas essa lâmpada ela tem um custo diferenciado, porque é uma aplicação mais específica, e ela emite, na verdade, quando acesa, né, raios infravermelhos, ou seja, ela gera aquele calor de forma pontual. Tá? Então não era para ser usada, né, e colocada para iluminar um jardim, porque ela vai ser vermelha, né, por conta da película aqui que nós estamos vendo, tá? Ela trabalha numa outra frequência, né, num outro comprimento de ondas, tá bom? Então, quando a gente fala de famílias de lâmpadas, né, eu gosto muito de me referir às famílias, tá? É porque nós estamos falando, né, de tudo que está por trás da família das lâmpadas das incandescentes, ou seja, os diversos modelinhos que o mercado oferecia para nós que trabalhamos com o projeto de iluminação, tá? Quais eram as nossas opções até então, ou seja, né, não é um passado tão distante, é um passado recente, vamos dizer assim, e que nós fomos passando conforme o avanço dos estudos da tecnologia para famílias de lâmpadas que foram tendo seus aperfeiçoamentos, vamos dizer assim. Então, depois a gente começou a ter mais uma opção, que foram as lâmpadas halógenas, né? E ela não se resume só à lâmpada, por exemplo, neste caso, a dicróica, ela tem outros modelinhos que nós vamos ver também, tá? Depois nós tivemos aí as fluorescentes compactas, tá? Que se dividiam em fluorescentes compactas integradas, e fluorescentes compactas não integradas, isso a gente vai depois falar sobre isso. As fluorescentes tubulares e toda a sua estrutura, né, seu desenvolvimento de tecnologia para diminuir o diâmetro do tubo e para nos proporcionar um melhor fluxo luminoso, um pacote luminoso, vamos dizer assim, de luz. Daí nós temos as lâmpadas de descargas, tá? Que a gente tem também diversos modelos que foram projetados para diversas aplicações. E aí sim a gente tem o LED, né, que é o que nós estamos trabalhando hoje, atualmente. Então, sim, a gente não projeta mais pensando, né, em colocar outros tipos de lâmpadas sem ser algo muito específico, que às vezes o LED não consegue me proporcionar. Mas, por exemplo, as incandescentes não são mais fabricadas, né? Quem tem, tem, quem não tem, não tem mais, né? E a hora que queimar não vai ter mais também, tá? Então, e na sequência a gente ainda vai falar sobre fibra ótica, né? Mas para ficar bem claro, a fibra ótica em si, ela não é uma fonte de luz artificial, mas nós usamos em nossos projetos, né, a fibra ótica para conduzir a informação da fonte de luz. Então, por isso que eu gosto de trabalhar ela aqui, tá? Nesse contexto, mas só recapitulando, ela não gera a luz, ela apenas transmite a luz, é um mecanismo de transmissão de informação de uma ponta à outra, tá? Mas eu gosto de trazer aqui. Então, nas próximas aulas, como nós estamos falando de fontes de luz artificiais, até nós chegarmos no LED, né, e tudo que está atrelado, e inclusive falar um pouquinho sobre a norma que saiu recente agora, né, em final de setembro de 2021, nós vamos conhecer um pouquinho dessa história que eu acho muito válido, né? Que faz parte de todo um processo aí de elaboração, tá? De projeto de iluminação, ok? E dentro, quando nós falarmos de cada família, o que que nós vamos ver de forma assim rápida, né? Lógico, algumas imagens de modelos que, por exemplo, esta família oferecia, esta família, tá? Só para que vocês vejam um leque de opções que a gente tinha, né? E vamos falar rapidamente das características dessas famílias, do funcionamento dessa família, né? Dos tipos e modelos que elas nos ofereciam e aonde nós aplicávamos elas, né? Bom, então eu trouxe aqui também, já indo para um finalzinho da aula, eu trouxe aqui, na verdade, que alguns fornecedores ajudavam, né, o consumidor final, assim como os profissionais de iluminação, a ir conhecendo o seu produto, né, aonde a gente aplicava determinada lâmpada, porque a gente tinha muitas opções de lâmpadas, de certa forma, né? A gente começou tímido, mas chegou um período ali que a gente tinha muita opção de lâmpadas, né? Então, o vendedor já não perguntava para nós se era apenas 127 ou 220 a lâmpada que a gente queria, né? Nós, além dessa pergunta, ele perguntava para nós,
né? Qual era a temperatura de cor, né? Dependendo da lâmpada, se era com intensidade luminosa, qual era o ângulo de abertura que a gente queria, ou seja, né? Ficou mais difícil vender lâmpadas, né? Porque nós tínhamos muita opção ali, de forma bem pontual e específica para cada projeto, tá? Então, alguns fornecedores já começavam, vamos dizer assim, a educar o seu público, né, para que ele soubesse qual era a lâmpada que ele podia comprar de forma tranquila e qual era a lâmpada que ele dependia de um profissional, porque era um projeto mais específico. Então, a Philips, né, trabalhava da seguinte forma, né, deixava já bem claro a informação, né, dos seus produtos, se era um produto de uso residencial, um produto de uso profissional. O residencial era aquele de fácil instalação, né, e utilizados amplamente para diversas atividades ou aplicações, tá? Atendendo assim as necessidades do consumidor facilmente encontradas. Então, nós, enquanto consumidores, podíamos ter certeza que essa lâmpada era uma lâmpada simples que eu mesma fazer a substituição em casa, tá? E as lâmpadas de uso profissionais, essas a gente já não tinha essa certeza, né? Porque dependia de uma alta especificação dentro do projeto. Normalmente não eram utilizados em projetos residenciais, né? Porque tinham princípios de funcionamento diferente, né? Às vezes muita luz para um projeto residencial, por exemplo, de um quarto, né? Então elas não eram usadas para projetos mais simples e sim projetos com especificação mais técnica. Então, essas lâmpadas, né, elas eram encontradas, né, na grande maioria, em lojas especializadas de equipamento de iluminação ou material de construção, né? Então, numa loja de materiais de construção, tinha os dois tipos de lâmpadas, de uso residencial e a profissional, tá? Ou então em lojas apropriadas de iluminação, né? E geralmente não eram compradas pelo consumidor final, porque exigiam conhecimento prévio, né? Porque às vezes não era a lâmpada, ela não estava acendendo, mas não porque a lâmpada queimou, mas porque o equipamento auxiliar dela queimou. Né? Então, a compra não era da lâmpada, a compra era do equipamento auxiliar. Tá? Então, por isso, essa divisão que eu, particularmente, quando comecei a estudar iluminação lá no começo de 2000, 2001, 2002, né? Isso me ajudou muito, porque vai organizando as ideias, né? E o que nós tínhamos até então, nós tínhamos apenas catálogo de fornecedores, tá? Onde a gente se prendia tudo, nós não tínhamos, né, essa quantidade de informação que nós temos hoje, como diversos livros que nós temos à nossa disposição, tá? Diversos sites, diversos canais do YouTube, né, que trabalham com as informações, né, com informações mais técnicas de iluminação, tá? Nós não tínhamos, né, tantas... Hoje nós temos revistas que começaram lá atrás, né? Por exemplo, a Lume Arquitetura, a L+D, tá? Que são revistas específicas de iluminação. Então, hoje está tudo muito mais fácil. A única questão que eu sempre me questiono é que, às vezes, por estar muito fácil, a gente não dá valor, né? E, às vezes, a gente se contenta com o conhecimento superficial. E eu parto do princípio que a gente tem que mergulhar nesse oceano de informação que a gente tem tão fácil, que é a internet, tá? Então, vamos lá. E a Philips também, na verdade, trazia, né, a seguinte questão. Então, lá atrás a gente tinha grandes fornecedores que davam esse subsídio, né? Hoje a gente tem muito mais fornecedores, mas lá atrás a gente se baseava muito onde? Na Philips, na Osram, na GE, na Silvânia, tá? Que era quem dava, né, as informações mais técnicas, porque falavam só de lâmpadas, vamos dizer assim. Então, a gente tinha que pesquisar no fornecedor da luminária e começar a casar toda essa informação aí, né? Mas voltando aqui, então eles também tinham como forma de nos ajudar a dividir por meio da própria cor da caixinha. Hoje também tem isso, né? Já começava a distinguir aí qual tipo de produto. Então, aqui as lâmpadas, tá? De luz clara ou luz brilhante, porque também estavam atrelados aqui a lâmpadas de luz branca, lá, ó, 6.000 kelvins, tá? Luz suave, então aqui nós temos caixinha amarela, porque também vendiam entre várias opções desta opção aqui, as lâmpadas com temperatura de cor de 2.700 kelvins, e lâmpadas de uso especial, como lâmpadas
de geladeira e fogão, de baixa tensão, lâmpadas de secagem, né, utilizada na indústria, lâmpadas de filamento reforçado, que eram usados muito nos semáforos, tá? Por causa da trepidação que a rua tinha, então o filamento era reforçado, não era um filamento simples, né? Lustres, né? A lâmpada de lustre, a lâmpada bolinha, enfim. E tínhamos também na linha técnica, né, na linha profissional, uma classificação de Standard, Pro e Master, conforme a especificação do projeto e a qualidade que a gente queria dar, né? Então eu fico por aqui. Espero ter, assim, contribuído para mostrar que fontes de luz artificiais, né, ela é, na verdade, algo muito amplo, que a gente vai agora mergulhar dentro dessas famílias para ir entendendo, porque quando a gente fala de tecnologia LED, na verdade, a gente fala o quê? A gente procura um produto que tenha sua base, sua origem, né, lá das famílias antigas, que são, na maioria das vezes, a lâmpada LED, né? Porque tem o LED em si, que é já o próprio LED, que a luminária já vem completa, que eu não preciso fazer a troca, né? Comprar a luminária e uma lâmpada LED. A luminária já vem integrada, né? Com as placas de LED e tudo mais, tá? Então, eu fico por aqui, espero ter aí ajudado a vocês, tá? Obrigada pela atenção, tá? Se tiverem alguma dúvida, escrevam aí no comentário, ok? Espero vê-los na próxima aula, tá? Um abraço a todos.